Boa noite. Nós vamos falar sobre controle das emoções. Então, primeiramente, é importante nós sabermos o que nós chamamos de emoção. Emoção nada mais é do que uma sensação ancorada na parte física, no corpo, provocada por um sentimento ou por um acontecimento, e normalmente isso traz ativação do sistema límbico, e essa ativação é incorporada no nosso corpo. Qual o seu nível de satisfação e realização? De acordo com Harvey Eker, se a sua vida não está de acordo com seus desejos ou programação, é porque é algo que você não sabe ou não põe em prática. O que nós podemos considerar como incompetência emocional? Incompetência emocional nada mais é do que uma ambição cega. Normalmente as pessoas, elas têm metas que não são realistas. Elas pressionam os demais, porque normalmente se sentem inseguras e acaba pressionando os demais. Tá ancorada o que nós chamamos de ignorância. E normalmente as pessoas são muito reativas. Na maioria das vezes elas dramatizam e ela se sente como vítima. Outras pessoas têm sede de poder, elas, o que importa para elas não é só a condição emocional, a condição mental, eventualmente social e mesmo econômica, mas elas precisam ter poder. Normalmente as pessoas com incompetência emocional, elas precisam de reconhecimento. Elas não têm uma condição onde elas se sentem auto-reconhecidas. Muitas vezes elas não só se preocupam com as aparências, elas se preocupam com o carro que ela tem, ela quer manter um status social. O que tem interno, para elas, não tem assim tanta importância. E elas gostam de parecer perfeito. Essas são o que nós podemos chamar de incompetência emocional. Agora, o declínio da inteligência emocional. As pessoas, normalmente, para entrar em declínio, elas geralmente são solitárias e, na maioria das vezes, elas sentem insegurança. Muitas situações, elas entram em desespero, elas ficam muito estressadas em pequenas situações assim onde não traz risco de vida, não traz perigo, e qualquer situação de um olhar, de um movimento, elas já se sentem estressadas. E muitas vezes as pessoas se tornam muito agressivas, uma agressividade sem causa, sem nexo. E nada mais é que elas estão expressando uma condição de emoção contida. E, na maioria das vezes, também, essas pessoas são indisciplinadas. Elas não mantêm uma coerência, uma congruência e muito menos uma disciplina. E isso nada mais é do que esconder o medo, esconder a arrogância. Elas se tornam arrogância e, em muitas situações, elas se tornam depressivas. E o que elas fazem? Elas vão arrumar uma válvula de escape. Essa válvula de escape nada mais é do que se tornarem aditivas, ou seja, viciadas em distúrbios alimentares, uma compulsão, na verdade, alimentar. Elas muitas vezes entram nos vícios, não só de drogas lícitas como tabaco, a bebida alcoólica, mas principalmente também drogas ilícitas. E como elas não têm um autocontrole, elas normalmente se tornam violentas. Então, todas essas manifestações das nossas emoções é dados pelo ao sistema límbico. O sistema límbico é o sistema é, chamado de cérebro mamífero ou cérebro também emocional.
Isso é muito comum e é encontrado, como vocês podem ver nas fotos, em todos os mamíferos. Eles apresentam esse tipo de comportamento. E no ser humano, o sistema límbico, ou mamífero ou emocional, ele serve para moldar, para manter o controle das nossas atitudes, das nossas ações. Então, é importante nós aprendermos a definirmos o que é justamente os fatores que levam às emoções. Segundo Roberto Plutchik, ele considera 8 tipos de emoções: a confiança, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa, a aversão e a antecipação. Esses são os fatores responsáveis, ou os fatores conhecidos relacionados às emoções. E as emoções, elas dependem muito e estão relacionadas com comportamento, como uma pessoa vai se comportar, dependendo do que ela recebeu de estímulo, que ela teve um sentimento, que ela teve um pensamento, e o quão isso pode impactar no comportamento dessa pessoa. Se ela tem uma emoção satisfatória, de alegria, por exemplo, ela se expande. Agora, se ela tem uma emoção que leva ao medo, que leva à perda de confiança, à tristeza, então ela se encolhe. E também a própria motivação, e isso leva a impulsos negativistas, impulsos pessimistas ou impulsos é, otimistas, proativos. Isso depende do ímpeto, nada mais é do que a energia com que a pessoa age, e isso leva a uma ação e, consequentemente, a uma ativação do sistema nervoso autônomo, que é considerado simpático ou parasimpático. O simpático, ele atua como um acelerador, ele está acelerando as nossas na nossa fisiologia, e isso aumenta a nossa energia, aumenta o nosso batimento cardíaco, aumenta o ritmo respiratório, aumenta o fluxo de sangue, não só para o nosso cérebro, mas principalmente para os nossos músculos, aumenta a liberação e o metabolismo da glicose para nos dar energia, juntamente com a adrenalina na fase inicial e, numa fase tardia, ao cortisol. Enquanto que o sistema nervoso parasimpático, ele funciona como um breque, e nessa fase, é uma fase de relaxamento, é uma fase de recuperação da nossa energia, é uma fase que nós chamamos de anabolismo. Nada é mais do que uma restauração de todo o nosso sistema energético. Enquanto que o parasimpático, aliás, o simpático, ele acelera, ele é catabolismo, ele gasta energia. O parasimpático é o contrário, é o oposto. Ele renova a energia, ele armazena a energia. Nós temos nos níveis afetados de pensamentos e sentimentos negativos. No nível psicológico, normalmente ocorre a não aceitação da realidade. Isso leva ao insucesso. No nível bioquímico, há uma produção, como eu tinha falado, de adrenalina mais cortisol aumentado, e no nível quântico, o observador está desligado. Então, aquela autoavaliação, ele fica desconectado e não tem condição de você fazer um questionamento da realidade e, consequentemente, você não tem condições de mudar a tua realidade. Agora, nos níveis afetados, quando ocorre tanto pensamentos como sentimentos positivos, ao nível psicológico, há uma condição que a pessoa rende, ela aceita a realidade. Então, isso trilha e forma um caminho para o sucesso. No nível bioquímico, ao nível accumbens, como vocês podem ver aqui nessa figura, né, aqui embaixo, ele é a região onde há a produção de dopamina.
A dopamina, nós sabemos que é o neurotransmissor responsável por coordenar os movimentos junto com o cerebelo, ou seja, ativar os movimentos, e também é o hormônio que nos mantém no nível de bem-estar, no nível de prazer, que é considerado o hormônio da recompensa. E no nível quântico, quando nós acionamos o nosso auto-observador, nós temos condição de ficarmos atentos, programar e criarmos uma nova realidade. Como que nós podemos considerar os níveis das doenças? Normalmente, para que ocorra um desequilíbrio do sistema de homeostasia, ou seja, um sistema de autocontrole corporal, há primeiro uma sobrecarga emocional acima da capacidade que nós somos preparados para suportarmos. Então, isso provoca uma ruptura da função neurológica, um descontrole com ansiedade, estresse, tristeza, medo, raiva. Isso leva a respostas confusas e disfuncionais, e aonde é o gatilho para o aparecimento de sintomas e doenças. Sistema nervoso em desequilíbrio leva a uma exaustão e a incapacidade do sistema nervoso de se adaptar, porque ele está fora do equilíbrio, ele não responde como deveria responder, com alta integração, e, com isso, ele perde a capacidade de corrigir as distorções dados da mente levados no corpo. Como nós dissemos inicialmente, as emoções nada mais são do que quando ocorre um pensamento, um sentimento que muda a nossa bioquímica, então isso é ancorado no nosso corpo e, nesse caso, as pessoas sentem uma contração, uma expansão, dependendo se é uma emoção favorável ou desfavorável, agradável ou desagradável. Agora, é importante nós aprendermos que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos pensamentos e, consequentemente, pelos nossos sentimentos. Então, desde que nós estamos com emoção desagradável, desfavorável, negativa, o que nós podemos fazer é aprendermos a desprogramar. Então, para que nós possamos desprogramar, primeiro apagar a programação velha para mudar a realidade. Isso precisa transcender a autossabotagem, transcender a procrastinação e a zona de conforto. A autossabotagem, a procrastinação e a zona de conforto nada mais são que situações aonde nós deixamos de evoluir, deixamos de fazer uma programação a nosso favor e nós fazemos uma programação contra a nossa ideação, contra os nossos sentimentos, contra os nossos desejos. Então, é fundamental nós pararmos a autossabotagem, pararmos a procrastinação, ou seja, adiarmos as nossas ações e, principalmente, sair da zona de conforto, porque quando nós estamos na zona de conforto, nós deixamos de evoluir, deixamos de progredir. E ao nos permitirmos sair da zona de conforto, muitas vezes é o sair para o desconhecido, mas é no desconhecido e fora da zona de conforto onde nós temos condições de crescermos e de evoluirmos. Então, para reprogramar, nós utilizamos uma situação denominada neuroplasticidade. Neuroplasticidade nada mais é do que nós formarmos novas conexões, formarmos novas sinapses, ativarmos, como vocês podem ver na figura, várias áreas que estão adormecidas ou mesmo em estados latentes. E como nós podemos fazer essa reprogramação e ativar a neuroplasticidade? Isso através de novos conhecimentos, novas informações, que é capaz de ativar essas novas sinapses, sedimentar as conexões neurais, focar
prioridades, sempre estarmos atentos o que é prioritário para a nossa vida. O que nós observamos é que na nossa vida, na vida da maioria das pessoas, as pessoas estão perdendo tanto tempo em focar aquelas situações em que elas estão perdendo energia, que elas estão traumatizando, estão vitimizando e que não leva a lugar nenhum. Então, fica remoendo os pensamentos, remoendo os sentimentos. Então, por isso que é importante focar a prioridades e possibilidades e, com isso, aprendermos a criarmos novas realidades na nossa vida. Então, como é reprogramar? É operar o nosso cérebro com novas sequências. Então, nós estamos numa situação que é desagradável, vamos mudar a situação. É manter um padrão, e eu vou mostrar mais para frente, se nós estamos num padrão vibratório de frequência baixa, vamos elevar esse padrão. Se nós estamos na negatividade, vamos aprendermos a sermos mais positivos, a sermos mais congruentes, mais realistas, a nos rendermos e mudar essa frequência com novas combinações. Para nós entendermos, o cérebro ele funciona através de frequências de ondas cerebrais. Na beta, que é os 14 a 30 ciclos por segundo, onde nós estamos acordados, nós estamos conscientes. Isso leva à atenção, concentração e cognição. Nas ondas alfa, aonde nós podemos fechar os olhos, respirarmos fundo, é a onda que nos leva a relaxamento, aumenta a nossa visualização e é o início da meditação. A onda teta, de 4 a 8 ciclos, nos mantém na meditação profunda, é a onda do início do sono, entrada para o subconsciente, aonde nós temos condições de reprogramarmos a nossa vida, onde aumenta a nossa criatividade, aumenta a memória, nós temos a visão interior e nós temos a capacidade de imaginação. E essa onda teta é a onda responsável pelo REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, e nessa condição onde é possível ter sonhos, e os sonhos são responsáveis por fazer uma detoxicação, uma faxina das nossas condições que nós passamos mentais. E enquanto na onda delta, que é 1 a 3 ciclos por segundo, é onde tem a consciência expandida, cura, recuperação e o sono profundo. Nesse sono profundo é feito uma limpeza, desintoxicação das toxinas físicas, enquanto no teta é toxinas mentais, na delta é toxina corporal física. O consciente ele representa em torno de 5 a 10, 15% das nossas ações, e o subconsciente representa em torno de 80 a 90%, 95% das nossas ações. Então é importante aprendermos a transitar da mente consciente, atravessarmos esse filtro para chegarmos na mente subconsciente e inconsciente. Na mente subconsciente e inconsciente, aonde nós temos a capacidade, como nós mostramos aqui, de controlar e limparmos todas as nossas emoções que sejam desagradáveis. Nós temos aqui uma sincronização ou desincronização do nosso cérebro. Quando nós estamos com emoções negativas, o nosso cérebro fica desincronizado. Então, há uma situação de incoordenação entre o coração e o nosso cérebro. Isso leva a um caos do sistema nervoso, produção de hormônios do estresse e a uma mudança no ritmo, na frequência, tanto do coração quanto do cérebro. Enquanto que, quando nós estamos numa situação de proatividade, de boas emoções, calmo, há uma sincronização e o cérebro entra num estado de harmonia em relação ao coração. Aqui nós podemos ver seu campo eletromagnético,
num estado de caos, aonde é uma incoordenação entre o coração e o cérebro, e o outro lado, aonde há um campo chamado de Horus, e esse campo leva a uma condição de integração entre o cérebro e o coração e uma homeostase corporal. Aqui nós vemos a escala de emoções de Hawkins, desde 20% vergonha, passando por culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem. A partir da coragem, começa as emoções proativas até chegar ao nível 700, iluminação, e eventualmente 1000, aonde é um nível e chegou Krishna, Buda e Jesus. Eles chegaram nesse nível, é um nível de luz total, ou também chamado consciência final. Então, nesses níveis de medo para baixo, é contraído, aqui no nível azul é intermediário e no nível violeta é expandido. Então, competência emocional nada mais é que a capacidade de ouvir, colaborar, motivar, ter flexibilidade, relacionar, ser congruente, proativo, autoestima elevada, generosidade e serenidade. Então, para otimizarmos as emoções, nós precisamos ter uma coerência entre crença e realidade, aprender a superar desafios, ter um propósito na vida e uma resposta espiritual. A expansão da consciência é ver além. Então, render e aceitar, deixar acontecer, ter uma conexão conosco mesmo, uma conexão com o ser maior, aprender a ter confiança e sermos realistas. A expansão da consciência nada mais é do que uma oportunidade de criação. Então, aprendermos que não precisa lutar, nós podemos conseguir as coisas sem esforço, que os nossos desejos podem atingir a plenitude, o que deseja é a melhor coisa que pode acontecer, o mundo exterior é reflexo do interior. E, nessas condições, entrar no estado de alta compreensão. O cérebro, para que tenha um alto desempenho, um bom controle das emoções, nós precisamos aprendermos a ter foco, a valorizarmos o nosso tempo, porque o nosso tempo é muito precioso, aprender a priorizar o que é mais importante para nós. No dia a dia, a maioria das pessoas perde muito tempo em priorizar o que não é importante e acaba deixando o mais importante por último, e isso acaba atravancando a vida. Aprendermos a ter uma motivação extrínseca, porque a automotivação é a motivação que gera resultados. Nós temos condições de sair de uma condição de autossabotagem, da zona de conforto e da procrastinação. Aprendermos a anular esse crítico interno que nós temos, sabermos que a vida é lidar com complexidade, aprendermos a controlar as emoções, é o tema que nós estamos comentando, sempre ter uns feedback, principalmente um auto-feedback das pessoas que nós lidamos no dia a dia. A vida é feita de inovação, reformulação, aprendemos a termos alta produtividade e aprendemos a celebrar. Para isso, nós precisamos ter descanso, aprender a respirar, acalmar, relaxar, tomar muita água, isso é muito importante, fazermos atividade física para aumentar o nosso nível de energia, de endorfina, de oxigênio e de nutrientes para o nosso cérebro, ter lazer, ter hobbies, contato com a natureza que nos vai dar muita energia, muitos íons negativos, e isso nada mais é que o contato, principalmente com plantas, montanha, cachoeira, ao nível do mar, nos dá energia. É fundamental termos a socialização, sabermos que nós podemos contar com as pessoas
e compartilharmos os nossos sentimentos. O sono é de fundamental importância porque, como eu mostrei na fase REM, ele desintoxica os pensamentos, o lixo mental, e na fase profunda, no delta, que é o sono profundo, ele desintoxica o nosso corpo. Aprendemos a respirar, fazermos atividades com movimentos calmos, meditativos, como yoga, qigong, tai chi chuan, a meditação que nos leva, tem condições de nos levar à calma, a uma conversa diretamente com o nosso ser superior, entrar num estado de pura energia e, muito importante, aprendermos a sermos gratos à vida. Joe Dispenza, ele tem um modelo biológico de mudança. O que é esse modelo biológico de mudança? O que nós podemos aprendermos com ele? O nosso passado, ele serve como uma lição, como um aprendizado de vida. O presente é aqui agora, aonde nós estamos vivendo, aonde nós temos a condição de respirar. Agora nós podemos fazer programação para o nosso futuro, não só para o nosso futuro, mas a partir do presente, vivenciar o presente, aí nós conquistamos a programação do nosso futuro. Então ele diz, primeiro, precisamos desaprender velhas crenças, velhos hábitos, o que não nos serve mais, para reaprender novas crenças, novos hábitos. Quebrar hábitos que não nos satisfaz, reinventar novos hábitos. Apagar as velhas emoções, as emoções de medo, de tristeza, emoções de falta de confiança, emoções negativas e de raiva, e recondicionar para emoções de alegria, de confiança, de bom humor. Perder a velha mente, aquela mente que é a mente que nos sabota, é a mente que nos procrastina, leva à procrastinação e leva a nos manter na zona de conforto. Então, nós precisamos criar uma nova mente, uma mente de expansão de uma nova consciência, apagar aquele velho ser, aquele ser ranzinza que só nos leva a sofrer, a ficar tristes, a ficarmos numa zona de conforto e recriar um novo ser, um ser que onde possa ser uma expansão da nossa consciência. E é importante que nós possamos estarmos abertos e sabermos que nós somos a única pessoa responsável, não só pela nossa tristeza e principalmente pela nossa alegria, nossa felicidade. E Helen Keller, uma americana deficiente, foi deficiente, ela não enxergava, ela não ouvia e ela fez uma grande diferença no mundo. Por quê? Porque ela fez uma fundação, ela motivou, inspirou várias pessoas com deficiência visual, auditiva e outros tipos de deficiência a enxergar uma abertura na mente delas. Então, ela disse que quando uma porta de felicidade fecha, outra abre. Frequentemente, nós olhamos a porta fechada por tanto tempo que não vemos a outra que tenha sido aberta. E o ideal para que nós possamos controlar a nossa emoção é que ter o nosso coração na nossa cabeça e o nosso cérebro no nosso peito. Assim, nós pensaríamos com muito amor e amaríamos com muita sabedoria. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que você é o único responsável pelo mundo que você tem. Você tem um campo de possibilidades infinitas para, mesmo nas situações mais adversas, você poder sair dessa condição de vítima, de drama, de medo, de sofrimento, de depressão e ir para uma condição aonde você é o único responsável pela sua vida. Você é capaz de criar o seu mundo e você é capaz
de reprogramar, utilizar sua neuroplasticidade e aprender que se você se automotivar, se você se programar, se você realmente for uma pessoa com muita fibra, com muita decisão, você pode ter um mundo melhor, um mundo onde você possa fazer uma diferença, não só na sua vida, mas principalmente na vida de maior número de pessoas que você encontrar nessa jornada da sua vida, nessa caminhada, e que você possa deixar um belo legado para o mundo. Obrigado e até a próxima.